Oposição ao governo do PT no Senado quer fazer uma análise para empréstimos externos do BNDES. Senadores oposicionistas do governo atual têm apresentado propostas para que os empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, a outros países sejam proibidos ou que sejam analisados pelo Senado para que possam ocorrer. As iniciativas são uma reação a declarações recentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em defesa de que o BNDES volte a financiar obras no exterior. Para os parlamentares, essas providências são necessárias porque, no passado, alguns países como Venezuela, Cuba e Moçambique não pagaram empréstimos que receberam. Como os financiamentos têm a garantia do governo do Brasil, os calotes acabam ficando por conta do Fundo Garantidor à Exportação, o FGE. O governo entende que os financiamentos dão lucro ao BNDES e geram empregos e renda no Brasil, a partir da exportação de bens e serviços de engenharia e de outras áreas a cargo de empresas nacionais. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, defende que qualquer empréstimo externo do BNDES com linhas superiores a 100 milhões de dólares tenha um aval do Senado para que possam ser efetivados. Para ele, além dos riscos econômicos, é preciso também levar em conta os riscos políticos nesses empréstimos. Segundo o projeto, as análises teriam como base escalas de risco de organizações internacionais ou de agências de avaliação de riscos. Seriam previamente proibidas quaisquer linhas de crédito para países inadimplentes durante 10 anos. Ficariam dispensados deste rito de análise apenas as exportações de bens e serviços de defesa. Essa proposição tem inspiração com naturais adaptações no que já ocorre nos casos de garantia da União em operações de crédito para entes subnacionais que devem ser aprovadas caso a caso por esta Casa, explica Flávio Bolsonaro na sua justificativa para o projeto. Há 2 anos, o senador Zequinha Marinho também apresentou projeto nesse sentido. O PRS 34/2021 requer que as operações de crédito externo para financiamento de governos estrangeiros ou de projetos de infraestrutura em que a União for credora sejam submetidos à autorização prévia do Senado Federal. Trata-se de volume significativo de recursos. Somente o financiamento da exportação de serviços de infraestrutura contou com crédito de 9,7 bilhões de dólares entre 2013 e 2015. Como se sabe, o Brasil possui notáveis carências em infraestrutura. Não seria o caso de utilizar nossos recursos para garantir uma infraestrutura no próprio Brasil, em vez de construir no exterior? Argumenta o senador. Já o senador Plínio Valério apresentou uma proposta que proíbe o BNDES de conceder crédito a governos estrangeiros e de prorrogar a validade de operações dessa natureza que já estejam contratadas. A exceção permitida é o financiamento da exportação de bens e serviços produzidos no Brasil. Plínio entende que aplicar os recursos no exterior é inaceitável e revoltante com os duros problemas do Brasil a serem resolvidos. Na justificativa, Plínio cita que as linhas de crédito destinaram, apenas nos anos de 2013 e 2014, 3 bilhões de reais para a Venezuela, 3 bilhões de reais para Angola e 800 milhões de reais para Cuba. Além disso, outros 230 milhões de reais foram para a Gana, 212 milhões de reais para a Bolívia e 188 milhões de reais para Benin, além de outras linhas de crédito para Argentina, República Dominicana e Moçambique. As dívidas em atraso de Venezuela e Cuba somam 909 milhões de dólares, o equivalente a 4,6 bilhões de reais. Deste montante, 850 milhões de dólares foram ressarcidos pelo FGE, o equivalente a 4,3 bilhões de reais. Mas o FGE é vinculado ao Tesouro. São os recursos de tributos recolhidos dos brasileiros, reclama o senador Plínio. Na prática, o projeto de Plínio aproveita o relatório que ele ofereceu a um projeto sobre o mesmo tema em 2015. O texto foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos em 2019, mas acabou não tendo andamento em outras comissões e foi arquivado ao final da legislatura. A permissão do apoio a produtos brasileiros reproduz emendas da ex-senadora Cátia Abreu, acolhidas por Plínio, que visavam não prejudicar a indústria brasileira.
O senador Cleitinho também quer que qualquer empréstimo externo do BNDES passe antes pelo Senado para que possa se efetivar. Para ele, a falta de transparência no uso do dinheiro público para financiar obras no exterior gera revolta entre os brasileiros. Outra iniciativa partiu do senador Isalci Lucas. Ele solicita ao vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, um histórico sobre os empréstimos. Para Isalci, é contraditório o BNDES financiar obras fora do Brasil enquanto a infraestrutura nacional fica para trás. Estados e municípios enfrentam dificuldades para obter financiamentos similares para suas obras. Para um país como o Brasil, onde sabemos que a escassez de poupança é um problema, a conclusão parece bem simples. O dinheiro que financia a infraestrutura no exterior deixa de estar disponível para financiar a infraestrutura no Brasil, questiona Isalci. Outro projeto, o PRS 20/2023 do senador Dr. Irã, também trata dos limites e condições para esses empréstimos internacionais. Entendemos que as concessões de crédito externo nas quais o interesse da União esteja presente, direto ou indiretamente, especialmente como parte garantidora, devem ser objeto de autorização prévia do Senado Federal, inclusive as realizadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, de valor superior a 10 milhões de dólares, defende o parlamentar. O governo se posicionou da seguinte forma sobre a questão. O presidente Lula sugeriu que os calotes da Venezuela e Cuba se deram devido a divergências diplomáticas com o Brasil a partir do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. Para ele, como os países são nações amigas, voltarão a honrar seus compromissos. As declarações foram feitas na cerimônia de posse de Aloísio Mercadante na presidência do BNDES em fevereiro. Em 2020, o Brasil rompeu formalmente as relações com a Venezuela, pois o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro não reconhecia Nicolás Maduro como presidente do país. O Brasil também está sem embaixador em Cuba desde 2016 e vice-versa, a partir do mandato de Michel Temer na presidência da República.